Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a teoria psicanalítica. Então não se esqueça, nós estamos cumprindo aqui 3 vídeos, né? A sequência de 3 vídeos que falam sobre o tripé psicanalítico. A gente está fechando então esse ciclo, que é teoria, análise e supervisão. Então a gente fecha como se forma um psicanalista de fato. Não deixe de assistir os outros vídeos caso você ainda não tenha visto, ok? Bom, para a gente começar, eu quero antes te convidar a clicar aqui na Semana da Psicanálise 2.0. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder acessar e participar da nossa Semana da Psicanálise, que deu muito certo, mas agora na versão prática. Como é que é isso, né? A gente vai fazer a análise ali, a gente sabe que replicar assim é extremamente difícil, não é assim que funciona a psicanálise, mas a gente quer te dar um gostinho de como funciona a prática psicanalítica. Então a gente quer revelar mecanismos que acontecem nessa relação a dois e que fazem parte, constituem parte da análise e que faz com que eu e você possamos então sermos analistas ali qualificados, possamos fazer um bom trabalho. Se você quer ingressar nesse mundo, eu te convido a participar então da Semana da Psicanálise 2.0, que também é a porta de abertura para a próxima turma de formação em psicanálise. Então, clica no link e eu espero você lá. Vamos falar agora sobre a teoria psicanalítica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a teoria psicanalítica ela não foi feita de um dia para o outro. A gente sabe que Freud vai empreender aí bastante tempo, bastante labor da sua vida para que a psicanálise se torne o que ela é. A gente sabe que desde o começo o Freud veio desenvolvendo perspectivas, ideias, trabalhando com um, com o outro, trocando cartas com um, com o outro, enfim, até que a psicanálise se tornasse aquilo que ela é hoje de fato. No seu começo, o próprio Freud vai passar por experiências, né, de compreensão de como trabalhar com as pacientes histéricas, né, aquilo que a gente chama de neurose histérica. E nesse processo, o Freud mesmo vai passar por algumas experiências práticas, como por exemplo com a hipnose, lá com Charcot, depois o método da catarse, ali com Breuil. O próprio Freud vai instituir o método da pressão e ele vai chegar num quarto método, que é chamado o método fundamental da psicanálise, que é a associação livre. Então toda a psicanálise está baseada nesse método fundamental chamado associação livre ou livre associação. É a partir desse processo que o Freud vai desenvolvendo cada vez mais a ideia do que é a psicanálise, de como ela trabalha. Ele vai escrever um livro em 1989, mas é lógico que por motivos ali de interesse, né, comercial, será publicado na virada do século, em 1900. E, bom, esse livro não faz tanto sucesso inicialmente, mas depois ele vai ser reconhecido como uma das grandes obras psicanalíticas, junto ali com alguns outros, Totem e Tabu, Psicopatologia da Vida Cotidiana, Introdução ao Narcisismo, O Eu e o Id, né, O Mal-Estar na Civilização, enfim, textos que são salutares, que a gente precisa ler e que compõem, né, toda a estrutura psicanalítica aí do Freud. Bom, mas não foi de um dia para o outro, se desenvolveu, o percurso foi muito significativo, mas hoje nós temos o que é a psicanálise de fato. E uma vez que nós temos a teoria, precisamos entender de que esse processo de formação da psicanálise, ele precisa nos atravessar. Esse processo de compreensão desses textos importantes do Freud, eles não podem ficar de fora. E não só em Freud, como leitores importantes do Freud também. O mais importante, por exemplo, Lacan, ou perspectivas ainda, né, de uma psicanálise mais infantil, mas não só do infantil, como Donald Winnicott, a Melanie Klein, né, e que são escolas muito importantes e que são, assim, formadores da nossa capacidade, né, de dialogar com os textos psicanalíticos e compreender a nossa realidade à luz destes. Então, gente, é muito importante pensar a teoria como aquilo que inicia a nossa jornada na psicanálise, leva tempo, e eu te digo esse tempo, quanto leva, ele leva do momento que você começa até o final da sua vida, porque você não pode
abandonar durante esse processo o estudo dos textos, o estudo daquilo que foi colocado. Ah, professor, mas a gente sabe que hoje você lê um texto do Freud, coisa que demorou-se anos para poder compreender. Hoje em dia você mata aquela questão. É verdade, eu não discordo de você. Mas como é que você mata essa questão à luz da realidade que você vive hoje? Como é que você mata essa questão em relação a Lacan, em relação ao Winnicott, em relação a outros, né, que trouxeram propostas significativas para a psicanálise? Como é que a gente pode ser um profissional melhor a partir dessas perspectivas? Então, o texto, gente, nunca é só um texto. E são eles que vão nos dar base para que as nossas experiências, tanto na análise pessoal quanto na supervisão, aconteça e aconteça da maneira correta. Então, sem teoria, não há formação psicanalítica. Sem esses textos muito importantes, pelo menos do Freud, não há formação psicanalítica. Então, a teoria é aquilo que inicia a nossa jornada e não termina. Assim como a análise pessoal, que cessa por um tempo e volta, assim como a supervisão, que é muito importante que ao longo da vida tenhamos uma ou outra pessoa em algum momento para compartilhar casos e ter opiniões diferentes e, bom, te ajudar. A teoria é a mesma coisa. Você precisa dela do início ao fim. Contato com o livro, o tato, o cheiro do livro. Aquele momento que você pode pensar o que o Freud disse, construir a partir do que o Freud disse. Eu gosto muito da ideia assim, de aumentar o repertório psicanalítico. Para você aumentar o seu repertório, você precisa estar em contato com a psicanálise, com as obras psicanalíticas. E quando você aumenta, você é capaz de lidar de uma maneira muito mais prática com o seu paciente no consultório, identificando mecanismos como transferência, sublimação, né, a própria projeção reativa, a pedra fundamental da psicanálise, segundo Freud, que é o recalque, ou ainda, né, a compreensão da estrutura, a dinâmica da psique no id, ego, superego, ou ainda, né, a estrutura fundamental da psique, o inconsciente, pré-consciente, consciente, né, como é que se estrutura o desenvolvimento, né, do sujeito em neurose, psicose e perversão, quais são as psicopatologias destas, né, histeria, fobia, obsessão, esquizofrenia, paranoia, mania, melancolia, fetichismo, masoquismo, sadismo. Então tudo isso faz parte da compreensão teórica e que nos posiciona diante do outro na análise, fazendo que possamos entregar um bom trabalho. Então, sem teoria, não há bom trabalho. E pasmem vocês, o que eu mais vejo hoje é gente, né, dita formada em psicanálise, no Instagram, falando assim, eu vou te dar 7 passos para você organizar melhor a sua vida. Você conseguir ler não sei o que, isso não existe, tá, gente? Não para um paciente, tá? Não existe na psicanálise um gestor de tempo, um gestor que você vai fazer. Não, o que existe na psicanálise é analista. Isso aí é falta de compreensão teórica. É falta de compreender a proposta que o Freud teve. A releitura que o Lacan fez e transformou a psicanálise na coisa linda que ela é hoje. E possível, inclusive possível. Então isso tudo vem da teoria. Então cuidado, né? Cuidado. Aí lá no Instagram falando sobre como é que você vai gerir melhor o seu tempo. Dicas. Eu sou terapeuta, psicanalista e vou te mostrar como ter um bom relacionamento. Poxa vida, aí você não leu direito a psicanálise. Porque você não mostra como é que fazer isso. Você não faz, não dá. Então você trabalha para que a pessoa na análise reconheça para ela o que é melhor em termos de relacionamento e ela possa então vivê-lo, possa experienciá-lo, possa encontrar aquela felicidade ou liberdade que ela tanto pede, mas morre de medo de ter, porque é difícil ter medo, a gente também não quer. Então isso é teoria. Para você poder compreender isso na prática, você precisa de teoria. Então, do começo ao fim da nossa vida. Do começo é agora aqui comigo, ou então na semana da psicanálise 2.0, até o final da vida, beleza? Então é assim que a gente começa a nossa jornada. Espero que vocês tenham gostado de mais um Léxico. Clica no link da descrição, primeiro link, e venha participar da Semana da Psicanálise. Eu espero cada um de vocês lá. Um grande abraço e até lá, pessoal.